Começamos hoje a leitura de mais um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Depois de termos feito toda a coleção de André Luiz, começamos agora com as obras individuais. Vamos fazer a leitura comentada do livro Voltei, que foi ditado pelo irmão Jacó, que nada mais é do que Frederico Figner. Vamos ler aqui uma breve biografia do brasileiro, do maior brasileiro de todos os estrangeiros. Foi pessoa notável. Vamos conhecê-lo um pouco para desfrutar melhor a descrição dele sobre os seus passos no mundo espiritual. Irmão Jacó, que ora se apresenta narrador, foi o pseudônimo adotado por aquele que em vida foi Frederico Figner, nascido em 1866 e falecido em 1947. Reconhecido ativista espírita e dirigente da Federação Espírita Brasileira. De ascendência judaica, nascido na República Tcheca, radicou-se no Brasil, por onde viajou fazendo exibições públicas de uma novidade àquele tempo. O fonógrafo era um toca-disco inventado pelo americano Thomas Edison. Estabelecido no Rio de Janeiro, montou ali a Casa Edison. Foi a primeira gravadora musical brasileira. E a Odeon, pioneira fábrica de discos nacionais. Conforme o testemunho de amigos, Figner prometeu aos confrades escrever do além, tão logo lhe fosse possível. Figner tinha suas próprias convicções sobre o trespasse da vida física para a vida espiritual e os conseguintes desdobramentos, conforme se verá no presente depoimento. Por razão disso, em dado momento desta narração, ele confessa ao médium, nosso querido Chico Xavier, de suas surpresas, valendo esses apontamentos como acréscimos para nossa instrução. Voltou Frederico Figner, ou seja, irmão Jacó, e suas experiências, embora sempre devamos resguardar as particularidades de cada um. Fora de dúvida, são ensejos para nossas reflexões. Comecemos com essa admoestação proferida pelo irmão Jacó. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Pois, claro, amigos, nada mais é que nosso dever, não é verdade? Sermos bons uns para com os outros. Vamos a alguns detalhes biográficos. Com esse homem, chamado Frederico Figner, aprendemos que podemos servir a Deus nos utilizando das coisas do mundo. Nasceu em lar humilde, de origem judaica. Aos 15 anos, emigrou para os Estados Unidos com pouco dinheiro, mas com grande visão comercial. Chegou ao país no momento em que Thomas Edison lançava um aparelho que registrava e reproduzia sons por intermédio de cilindros giratórios. Ficou encantado. Adquiriu um e algumas fitas. Veio ao Brasil em 1891, aportando em Belém do Pará. Começou a mostrar seu equipamento ao público, que, fascinado em poder ouvir gravadas e reproduzidas suas vozes, lhe pagavam para isso. O sucesso foi imediato. Um ano depois, chegou ao Rio de Janeiro, falando um pouco de português e com uma quantia razoável de dinheiro. Foi ali abriu sua primeira loja, a Casa Edison, conhecida por muitos. Ele importou e comercializou os primeiros fonógrafos. Nesse período, chegou ao Brasil Emil Berliner, que havia lançado nos Estados Unidos um equipamento para gravar discos com qualidade sonora superior ao aparelho que ele vendia. Percebendo o potencial, Fred, que é o Figner, mudou-se para um espaço maior, onde abriu o primeiro
Estúdio de Gravação e Varejo de Discos do Brasil, em 1900. Os discos eram gravados apenas em uma das faces. Eram tocados em vitrolas movidas à manivela. Uma grande revolução na indústria brasileira e um momento em que o rádio ainda não existia. Vemos aqui a fotografia da loja e o panfleto de anúncio da loja dele. Vendia fonógrafos, grafonos, fonogramas e utensílios vários para o equipamento. É um folheto de propaganda da época. Até então, os artistas só se apresentavam ao vivo ou vendiam suas partituras. O primeiro disco brasileiro a ser gravado na Casa Edson foi pelo Manuel Pedro dos Santos, o baiano, em 1900. Vamos ouvir a música Isto é Bom. Isto é bom, tudo cantado pelo baiano para a Casa Edson, Rua Doutor 107. A renda de tua saia vale bem 5.000 réis. Arrasta mulata, saia, que eu te dou 5 e não 10. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Poxa, o peito, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda arrastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Vimos aí a melodia. Simplesinha, o áudio bem primitivo. Abaixo vemos aqui o selo do disco. E agora vamos ouvir o baiano também cantando o samba pelo telefone. Ficou muito famoso em 1917. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por baiano e o corpo de coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Vimos aqui então a segunda melodia. Muito interessante. Vamos adiante. Isto é bom, tudo cantado pelo baiano para a Casa. A Casa Edson tinha uma banda para acompanhar os cantores em suas gravações. Nós vemos aqui a foto que foi posteriormente colorida. Podemos ver aqui os artistas que tocavam para os cantores poderem gravar. Depois disso, outros cantores gravaram suas composições que eram distribuídas pela Casa Edson do Rio de Janeiro e pela filial em São Paulo.
A procura cresceu tanto que em 1913 Fred decidiu instalar uma indústria fonográfica de grande porte, dando origem ao consagrado selo Odeon. Figner era um homem generoso. Certa vez, preocupado com a esposa de um funcionário que precisava fazer uma cirurgia, pediu uma receita mediúnica a Pedro Saião, espírita e amigo seu. À época, ele era ateu, mas a cura o deixou impressionado. Em breve, faria um novo teste. Um pai de família, desempregado, lhe relatou seu sofrimento. Figner, de imediato, o ajudou com uma quantia em dinheiro e pediu que ele voltasse dentro de 8 dias. Então, pela primeira vez em sua vida, ele fez um pedido ao carpinteiro de Nazaré, Jesus. Se, como dizem os cristãos, tu tens poder, ajuda este pobre pai de família, arranja-lhe trabalho e meios de vida. 8 dias passados, o homem retornou e disse ter conseguido um emprego. Entusiasmado, Fred formulou outro pedido ao Nazareno. Depois passou a pedir a Maria, em tudo sendo atendido. Devotou-se a estudar o Espiritismo e consagrou toda a sua vida a serviço dos outros. Fez parte da Federação Espírita Brasileira. A Federação foi o seu vice-presidente, tesoureiro, membro do Conselho Fiscal. Manteve coluna no jornal Correio da Manhã, onde divulgava o Espiritismo. Com muita disciplina, dividia seu tempo entre a família, a atividade profissional, os afazeres espíritas. Presidiu diversos grupos da FEB e em seu lar. Publicou livros, sempre custeando as edições. Acolheu em sua casa vítimas da gripe espanhola, estando ele mesmo com febre que assolou o país em 1918. Se não estava na FEB ou na sua empresa, estava andando de um bairro a outro, levando consolo, medicamentos, alimentos, roupas ou dinheiro a necessitados. Pelo seu trabalho, se tornou amigo de muitos artistas e, vendo a dificuldade financeira de alguns, ao chegarem à velhice, comprou um terreno, construiu o Retiro dos Artistas em Jacarepaguá, onde existe até hoje. Então, nós podemos ver aqui à esquerda a mansão Figner, onde ele morava, e no lado direito o Retiro dos Artistas, que abrigava a todos sem custo algum. Essa mansão dele hoje abriga o SESC, que é uma organização sem fins lucrativos que tem atividades culturais. Agora que conhecemos os passos, depois de desencarnado, estudando o livro Voltei, onde ele mesmo narra o seu caminho e progressos. Isso é uma psicografia de Chico Xavier. As mensagens chegaram em cartas para nós encarnados. Por isso veremos as mensagens datada e registrada, como o irmão Jacó, pseudônimo, que ele escolheu para nos relatar suas experiências preciosas. Lembramos mais uma vez, como foi dito no começo, que essas são as experiências dele. Cada desencarne tem um processo específico. Cada segmento do mundo espiritual também tem uma evolução específica para cada um de nós. Ficamos por aqui e eu aguardo vocês no primeiro capítulo. Até mais!